Noite! Uhul! Sextou! Sextou com mais uma live. Mega empolgada? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos! Tá um filtro aqui pra vocês me verem plena. Hoje eu vou falar todos os detalhes da análise corporal, hein? Então, aquela sua dúvida é hoje, é agora. Deixa eu colocar aqui. Pra você não ter mais dúvida. Quem aí tá animado? Quem aí já sextou? Boa noite, man! Vou contar tudo sobre análise corporal, hein? Se prepara! Já sextou por aí? Já pega uma aguinha, um chazinho aí, que a gente vai começar. Aí, agora sim! E, gente, hoje eu vou tirar todas as dúvidas e explicar, né, o que é análise corporal, da onde vem esse nome, meu Deus do céu, que gera aí muita curiosidade, né? Então, hoje eu quero ensinar e contar aqui pra vocês, né, todos os detalhes, né? Como que funciona uma análise corporal, qual é o objetivo, né? Que é uma ferramenta que eu mais utilizo dentro do meu trabalho, dentro da mentoria, né? Então eu quero contar isso pra vocês porque eu recebo inúmeras mensagens no Instagram, no WhatsApp, perguntando sobre análise corporal. Eu falei, não, preciso. Eu já fiz uma live aqui no passado, acho que em dezembro ou novembro, sobre análise, mas nada como, né, uma live, né, atualizada. Bom, vamos lá, né? Não quero enrolar o tempo aqui, valorizo muito o tempo de vocês, então vamos embora. A análise corporal, ela é uma forma de terapia, né? É um processo terapêutico que existe desde 1940, né? Muito antigo, desde a época de Reich, Freud, os papas aí da psicologia, né? Da psicanálise. Mas desde então era muito complexo entender o corpo, né? Entender a mente humana. Eles nem achavam que existia, né? O Freud e o Reich foram os primeiros que disseram que dentro daquele corpo existia uma mente pensante, um ser ali que tinha uma forma de se comportar. Então foi desde aí, né? Desde 1940 que começou esses estudos, né? E aí, qual foi a grande mudança, qual é a grande sacada, né? O Corpo Explica, que é uma escola de formação de analista corporal e comportamental, desenvolveu uma ferramenta, né? Uma forma de clarear, de facilitar o nosso entendimento em relação aos nossos traços, né? Quais são as predominâncias de cada pessoa, né? Então, assim, nós temos 5 traços de caracteres, 5 traços, vou falar de cada um deles hoje, e cada um deles tem um formato, basicamente. Então, quando a gente bate o eu hoje, né? Eu olho para uma pessoa, eu consigo identificar quais são as principais características dessa pessoa de forma a mental, comportamental dessa pessoa. Então é muito interessante porque eu posso nunca ter te visto e quando eu fizer a sua análise eu vou te descrever, né, como talvez nem você saiba. Oi, Duda! Oi, Ale! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Acabei de começar, então está tudo fresquinho aí. Estou falando aí tudo sobre análise corporal, como que funciona. Então, essa é uma ferramenta de autoconhecimento, obviamente, muito poderosa, em que você começa a despertar para aquilo que você é. Então,
todos os nossos traços, né, todo o formato do nosso corpo, ele inicia quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe, na fase intrauterina. Então, quando a gente tá na barriga da nossa mãe, começa a desenvolver nosso corpo. E o que a gente vive em cada etapa da nossa vida, na primeira infância, até ali por volta de 5 a 7 anos, né, essa fase ali, quando termina a mielinização da nossa coluna, termina também a formação dos traços de caracteres que a gente chama. Então, vou começar explicando cada traço, né? Então, quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe, né, o que acontece? Então, eu vou explicar em detalhes, né, se for muito profundo pra vocês, só prestem atenção que vai clarear, tá bom? Quando a gente tá na barriga da nossa mãe, o útero tá ali em um ambiente gostoso, confortável, macio e espaçoso. A gente não sabe o que tá acontecendo na vida dessa mãe, no mundo externo. A gente tá ali do nosso mundo, tudo isso é de forma inconsciente, tá, gente? Inconsciente. A gente não sabe dizer. Eu falo que o inconsciente é que nem um iceberg. O consciente é aquilo que você vê e o que você não vê, o inconsciente, que é a grande parte dos seus pensamentos. Então, quando você tá lá no útero da sua mãe, tá tudo muito gostoso, confortável, você tá lá se desenvolvendo, só recebendo as vitaminas, a energia toda que você precisa. E de repente, essa mãe passa por dificuldades, tem medo, tem angústia, tem frustrações, passa às vezes talvez por um acidente, enfim. Muitas coisas acontecem na vida de uma gestante, não é? E o que ela passa de forma inconsciente, ela contrai. Quando a gente leva um susto, se eu te der um susto agora, você vai contrair, você vai assustar. Quando essa mãe contrai, o útero dela também contrai. E o bebezinho lá dentro, né, o fetozinho lá dentro, ele tem uma percepção. Ele percebe que o útero que estava gostoso, macio, fica duro, fica rígido, fica frio. E ele se sente rejeitado. Tudo de forma inconsciente, gente. A mãe não rejeitou essa criança, é a percepção que ela tem, né? Então essa é a primeira dor existencial. Começa a formar o primeiro traço. Se a gestação dessa mãe foi muito doída, muito sofrida, com certeza essa pessoa vai ter mais deste traço. Como chama esse traço? É um nome muito esquisito, mas não liguem para os nomes, porque é o Reich e o Freud, né, que fizeram, que inventaram esses nomes. O Corpo Explica quis manter, né, os nomes científicos e o primeiro nome chama esquizoide. Então, o esquizoide é aquela pessoa que quando você bate o olho na rua, é aquela pessoa magra, até meio desconjuntada, sabe? Que tem às vezes um braço maior, comprido, assim. Que tem uma cabeça, às vezes você fala, gente, essa pessoa tem uma cabeça meio desproporcional àquele corpo. Aquele olho que a gente olha e fala, gente, esse olho de peixe morto. Essas são as características de um esquizoide. Tem quina, sabe? Aquela pessoa que é ossuda, que você olha o ombro dela, assim, parece que espeta. Você olha o joelho dessa pessoa, é magrela. Essa pessoa tem o traço, né, em evidência do esquizoide. Lembrando que todos nós passamos pelo útero, passamos pela amamentação, passamos por todas as fases de desenvolvimento. Então a gente não é 100% um traço, né? Nós somos uma mistura de todos eles. E a pessoa que tiver mais desse traço vai ter essas características que eu tô te falando. Magrelo, esguio, né? Cabeça às vezes um pouquinho maior. E quais são os recursos desse traço? Porque todos os traços, gente, ele tem superpoderes. Né? São aquelas pessoas mega inteligentes, que pensam fora da caixa, são geniais, são aqueles nerds, sabe, que fica atrás de um computador ali, só desenvolvendo, fazendo coisas incríveis, mas que não gostam muito, sabe, de estar no meio das pessoas e tudo mais. Por quê? Porque lá no útero teve a dor da rejeição. Eu falo dor da rejeição porque não é a mãe que rejeitou, é a percepção do bebê, tá? Nem ele sabe que ele teve essa dor. Então, ele tem medo de se expor na vida adulta e medo de ser rejeitado. Medo de expor as suas ideias malucas e ser rejeitado. São pessoas que têm necessidade de ficar na sua caverna, necessidade de ficar sozinho, pôr fone de ouvido e ir pra Nárnia. São pessoas que estão muito no mundo imaginário. Mas por que essas pessoas são assim? Porque quando ela estava lá no útero da mãe e sentiu, né, teve a sensação de rejeição,
Nessa fase, né, a mielinização da coluna, o que é a mielinização da coluna? Nós temos a coluna cervical, dentro da coluna tem a medula, e a medula ela vai encapando, ela vai mielinizando conforme você cresce, né? Ela termina a mielinização ali por volta de 6 anos de idade, mas quando você tá dentro do útero da sua mãe, ela tá lá no córtex cerebral. Então, toda a energia dessa criança está na cabeça. A única coisa que ela tem um pouquinho de controle é a cabeça. O restante do corpo é como se tivesse fios desencapados e ela não tem controle, são espasmos. Então, como ela percebe essa rejeição, ela joga a energia para a cabeça. Então, por isso que a gente tem gênios aí, né? Na rua, em todos os lugares, pode ter dentro da sua casa e às vezes você não reconhece, porque você fala, gente, essa criança é muito esquisita, essa pessoa é muito esquisita. Ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de ficar no mundo dela, ela só fica dentro do quarto, trancada. Ela não se abre, ela não fala de sentimentos, são pessoas muito racionais. São pessoas que não abraçam, que não beijam, para elas isso não existe. Elas são racionais e práticas, tá? Então, esse é o primeiro traço de caractere. Depois que essa criança nasce, ela entra na segunda fase, que a gente chama de oral. Esse é o nome mais tranquilo, né? Nessa fase, a mielinização do bebê tá ali na região da cervical. Então, o bebezinho nasce com a cabecinha, né, molinho, o pescocinho, e depois vai enrijecendo porque a mielinização vai descendo. E tudo que essa criança sente é estar ali na região da boca. Por isso que é a mão na boca, pé na boca, um brinquedo na boca, o peito na boca, a chupeta na boca, mamar na boca, tudo é na boca dessa criança. Então ela não sabe, ela não sente, né, outras partes do corpo dela, ela não sente, ela não tem essa percepção de controle. A parte que está desenvolvendo é a parte da boca. E o que acontece nessa fase? A criança ela tem várias necessidades, né? Então ela sente frio, ela sente fome, ela sente que a roupa tá incomodando, ela sente frio, calor. Só que ela não sabe falar. E tudo que ela sabe fazer é o quê? Chorar, né? Então ela bota a boca no mundo realmente porque, ai meu Deus do céu, resolva aqui, pelo amor de Deus, a minha necessidade. E a mãe, na melhor das intenções, vai dar uma madeira, dar o peito, dar o tetê, dar a chupeta, põe essa criança pra mamar, põe essa criança ali porque ela tá com fome, certeza que é fome, ela só chora de fome. E essa criança se sente como? Abandonada. Por mais que a mãe faça tudo, ela se sente abandonada. Porque a necessidade dela real era que a fralda estava suja, é que era o body estava incomodando, é que estava frio, é que tinha alguma coisa pinicando. Só que ela sempre recebia o mamá, né? O tetê. Então essa criança às vezes mamou demais. Como que a gente identifica os orais na rua? Os orais são aquelas pessoas redondinhas, fofinhas, com um aspecto até infantilizado, né? Que você olha aquela pessoa, gente, que pessoa gostosa, né? Então elas são aquelas pessoas que têm muita facilidade de engordar. Às vezes elas não são gordinhas, mas elas são redondinhas. Por exemplo, eu tenho muito oral, eu não sou, né? Não estou acima do peso, mas se eu vacilar eu engordo assim, né? Numa facilidade. E eu tenho traços mais escorridos, que a gente fala, né? Traços mais fofinho, né? Partes do meu corpo é bem fofinha, né? Não é rígido, durinho, né? Então é bem interessante de entender isso. E quais são os recursos, os superpoderes dos orais? Gente, oral é conexão. Oral se comunica muito bem, se conecta com as pessoas, é sentimental. Ao contrário do esquizoide, que não tá nem aí, né? É super frio. Oral é intenso, é amoroso, é manteiga derretida, chora por tudo. Por quê, gente? Porque chorou muito. Chorou muito na fase bebê. Pode conversar com a sua mãe. Se você tá se identificando aí com oral, pergunta pra sua mãe. Mãe, eu chorei muito? Eu amei demais? Mãe, olha pra você no espelho, você tá meio cheinho ou redondinho? Pois é, você tem oral. E a dor que mais, né, a dor existencial que você tem é a dor do abandono. Então você morre de medo de ficar sozinho. Morre de medo de ficar sozinho mesmo. Então às vezes você tá vivendo situações ali que não são do seu agrado, mas você tá ali, porque o medo de ficar sozinho é enorme, né? E os orais, eles têm essa necessidade de se comunicar, de falar com as pessoas, né? De expor as suas ideias, gosta muito de reunir amigos. Então, os orais estão sofrendo super nesse isolamento social da pandemia, né? Eu falo que os esquizoides estão de boa, não quer nem que a pandemia acabe. Agora, os orais, meu Deus do céu, estão sofrendo, estão entrando em depressão. Porque são intensos. Ou tá no céu, ou tá no inferno. Ou tá maravilha, ou tá na merda. E literalmente isso. Depois dessa fase que a criança mamou bastante,
A mielinização da coluna começa a descer ali pro tronco, essa criança começa a ter mais controle ali sobre os bracinhos, né? Já sabe mandar beijinho, já sabe segurar alguma coisa, começa a ter mais controle. Ele entra na terceira fase de desenvolvimento, que a gente chama de psicopatia. Calma, que não é o psicopata da novela, tá, gente? É só o nome que eles deram e manteve, tá? Qual é a característica principal dessas pessoas? Elas são triângulo invertido. Lembra, a energia dela tá no tórax. Ela não tem controle ainda sobre as pernas, ela ainda não anda, ela tá ali na fase dos 2 anos, 2 anos e meio, 3, antes um pouco. E ela tem essa questão mesmo de, olha, a Kelly, sou também oral e amamentação até os 2 anos. Pois é, por isso que fala bastante, que se comunica muito bem, né? Que tem muitas emoções. Então, nessa fase da psicopatia, o que acontece? A criança ela já aprende, né, que o mundo ali, ter as primeiras interações com o mundo, os pais, os outros adultos, outras crianças que estão ao redor dessa criança, começa a estimular, né, de alguma forma, o desenvolvimento. Olha aqui a foto, olha, se você olhar pra mim, você ganha isso. Olha aqui o brinquedo, olha aqui isso aqui, olha o doce, né? Vem cá que eu vou te dar um abraço, se você fizer isso direitinho, você vai ganhar isso, né? Dá tchauzinho, manda beijinho, né? A gente faz isso com as crianças, não tem jeito, né? Faz parte, tá? Não se culpe. E a criança se sente como? Ela percebe que ela está sendo manipulada. A dor existencial dos psicopatas é a dor da manipulação. Eles percebem que eles só conseguem ganhar atenção e ser amado quando ele faz algo em troca. Ah, então eu só vou ganhar o brinquedo se eu der um sorriso. Então eu só vou ficar bem na foto se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Entende? Então essa criança ela se sente manipulada pelos pais, pelas pessoas. Como a gente identifica essa pessoa na rua? São aquelas pessoas que têm o ombro mais largo que o quadril, o rosto que afunila, né? Aquele olhar mais assim avaliativo, aquele sorriso mais tortinho, sabe? Essas pessoas têm grande... qual é o superpoder, né? O poder da liderança, o poder da persuasão. São ótimos vendedores, são ótimos líderes, são ótimos negociadores. Então, todo traço, percebe que todo traço tem recurso? O esquizoide, só pra gente ir relembrando, o esquizoide, criatividade, o oral, comunicação e conexão, psicopata, liderança, negociação, persuasão, né? E quando o traço da psicopatia entra na dor, né? O psicopata, ele tem dificuldade de confiar nas pessoas. É aquela pessoa que fala, gente do céu, mas será que eu me jogo mesmo, né? Será que não vão me usar, me manipular, né? Então são pessoas que têm essa questão de eu preciso estar por cima, eu preciso liderar, eu preciso fazer com que você faça o que eu quero, tá? Então são essas pessoas com essas características, tá? É lógico que a gente não é 100% um traço, a gente é uma mistura de todos eles. E aí é quando envolve, né, a mistura de um oral com psicopata com rígido, aí vocês vão ver que é uma mágica, tá? Depois dessa fase da psicopatia, a mielinização ela começa a descer um pouco mais, ela chega ali na fase da lombar, indo para sacral. E nessa fase a criança começa a ter percepção do esfíncter, né? Ela sabe quando vai sair um xixi, quando vai sair um cocô ali. Essa fase desenvolve o quarto traço de caractere, que a gente chama de masoquista, tá? Também não é um masoquista que gosta de dor, tá, gente? É um masoquista realmente dos traços, que não tem nada a ver com nenhum transtorno, nada, tá? O masoquista são aquelas pessoas que na fase do desfraude, ali por volta dos 3 anos e pouco, né, quando percebia que ia sair um cocô ou um xixi, essa criança travava, ela segurava, ela já sabia segurar, ela não precisava mais da fralda. Mas, o que acontece? Um dia ela esqueceu, estava distraída, estava brincando e saiu. E ela, talvez ali o pai, ou a mãe, a professora, alguém falou, menina, você já é um mocinho, você já é uma mocinha, coisa feia fazer isso na roupa, né? Mostrou e espalhou essa notícia aí para quem estava ao redor, ou às vezes só ali pro pai e pra mãe. E essa criança se sentiu como, gente? Humilhada. Se sentiu assim, sabe? A pior pessoa do mundo. Nossa senhora, foi humilhada, né? A partir daí, o que essa criança... De forma inconsciente, tá, gente? Sempre lembrar que é de forma inconsciente. A gente não sabe disso quando a gente é criança. Essa criança, ela começa a travar.
ela começa a se fechar muito mais, né? Então ela trava, é aquelas pessoas que têm musculaturas mais fortes, né? Quando você bate o olho e fala, gente, se a pessoa tem muito do masoquista, como que ela é? São pessoas com formato mais quadrado, aquele rosto mais quadrado, corpo mais quadrado, um tronco, pernas fortes, pernas troncudas, né? Que a gente fala, musculatura ali forte. São pessoas muito executoras, são pessoas mão na massa, sabe? Deixa que eu faço. Ninguém vai fazer e, nossa, eu sou detalhista, eu sou atencioso, eu vou olhar todos os detalhes, eu vou conferir. São pessoas ótimas para trabalhar com processos, metodologias, tem que ficar atrás do computador, fazer planilha. São pessoas que vão se dar super bem com isso. São pessoas também muito emocionais. Porém, ao contrário do oral, que se abre, que fala, os masoquistas se fecham. Os masoquistas sentem, têm uma capacidade de passar por muitos desafios, têm uma capacidade ali de superar, uma capacidade de aguentar, sabe? A gente fala muito dentro da formação que é um trator, né? Trator aguenta, né, bronca. Então aguenta situação difícil, aguenta problema, aguenta tudo. E ele tem muita dificuldade de se abrir. Para um masoquista se abrir e falar que as coisas estão difíceis para ele tem que se sentir seguro. Ele tem que sentir que ele está num ambiente confiável, né? Então ele precisa dessa certeza de que ninguém nunca mais vai humilhar e contar das merdas dele pra ninguém. Gente, um trovão. Então o masoquista ele precisa dessa segurança para funcionar bem, tá? Ele tem os recursos da execução, né? Muito metódico, muito ali, deixa que eu faço. Muito, uma pessoa que você pode jogar muito a sua confiança, porque são pessoas muito fiéis, pessoas que... todos os traços têm isso, tá? Mas o masoquista, ele é mais. Você conta um segredo pra ele, é pra sempre um segredo. Nunca ele vai contar pra ninguém, que ele é muito... Ele segura, sabe? Aquelas pessoas que seguram tudo. Eu falo que essas pessoas, elas seguram tanto que elas têm na vida... Até eu tava estudando um aprofundamento sobre isso. Pessoas que têm muito intestino preso. Pessoas que não conseguem liberar isso. Por quê? Lá na fase da formação desse traço, sofreu isso, segurou muito. Então cresce e não consegue liberar. Não consegue nem deixar o fluxo das coisas acontecer. Tá sempre assim, ó, segurando. Olha como isso é forte, como impacta na vida da gente. E por último, a nossa mielinização chega lá na sacral, no finalzinho da nossa coluna, lá no cóccix, e desperta ali, né? O que tá acontecendo nessa fase? Desperta a nossa sexualidade, né? Por volta ali de 6 anos, 7 anos. Tem gente que é um pouquinho antes, tem gente que é um pouquinho mais tarde, não tem problema. Mas a mielinização finaliza e a gente passa pelo último traço de formação, que é o rígido ou a rígida. O que acontece nessa fase? A criança desperta ali a sexualidade, ela percebe que quando ela toca ali, ela sente uma coisinha diferente do que tocar às vezes no rosto, no nariz, e ela começa a perceber que o mundo, as pessoas estão em pares. O pai tem a mãe, o tio tem a tia, o primo tem a prima, todo mundo tem casal. E aquela pessoa está sozinha. A pessoa fala, quem é o meu par? Né? E aí, por exemplo, as meninas fazem o primeiro par dela com o pai. E os meninos com a mãe. Por isso que fala, o menino é apegado à mãe e menina é apegada ao pai. Sim, com certeza. É o nosso primeiro par amoroso. É a nossa, né, o primeiro amor platônico ali. Só que nesse triângulo amoroso entre você, seu pai e sua mãe, você é a ponta mais fraca, correto? Concorda? Nessa hora, você vai falar, poxa, mas eu sou a princesa do papai. Eu falo mais do lado feminino porque a maioria do meu público é feminino, tá? Mas o contrário também acontece. A menina fala, tá, eu sou a princesa do papai, mas ele tá com a minha mãe. Eu perdi, eu fui traída. E a dor existencial das rígidas é a traição. Fui trocada por uma opção melhor. Olha que incrível. E a mãe acaba se tornando a rival, porque ela perdeu pra mãe. Então são aquelas pessoas que têm muitos conflitos com a mãe também. Pode ser que essa relação, às vezes, com o seu pai, né? Muita gente fala, mas eu não fui apaixonada pelo meu pai. Pelo contrário, eu morria de ódio. Pois é. Amor e ódio são dois sentimentos importantíssimos na nossa vida. E que nos move e que nos molda. Então, a sua relação pode ser de ódio também. A minha relação foi de ódio, no meu caso. A minha paixão não foi paixão, foi ódio, eu queria matar. Por isso que eu guardei tanta mágoa do meu pai a vida inteira. Eu descobri isso há 3 anos atrás.
Então, essa relação ela pode ser de amor ou de ódio, mas a dor da traição é o que vai moldar o seu corpo. Então, você foi traída, foi trocada por uma pessoa melhor. O que acontece com você nessa fase? Você fala, ah, é? Fui trocada? Vou ficar linda, impecável, perfeita para nunca mais ser trocada. E o seu corpo se forma, se molda de uma forma mais harmoniosa, mais sexy appeal ali, mais apurado, mais cintura, mais corpão, mais quadril, mais músculos mais delineados, rosto mais harmônicos. É a nossa Angelina Jolie, né? De exemplo. Então, todos os traços que se formam, o seu corpo, ele conta a sua história. Isso é muito interessante, muito interessante. Como que os rígidos funcionam? Os rígidos também são muito executores, também deixa que eu faça que ninguém vai fazer melhor do que eu, né? Muito perfeccionista, né? Muito, quer fazer impecável e às vezes nunca termina porque nunca tá bom o suficiente, procrastina até, porque, ai não tô boa o suficiente, vou fazer mais um curso, vou fazer mais um trabalho. Não, deixa que eu faço. Rígidos não confiam. Rígidos, imagina que a pessoa vai confiar. Se sentiu traída lá na infância, vai confiar agora em alguém? Não confia. São pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisões. Fica sempre em cima do muro, não se entrega, não se jogam de cabeça. Acham sempre que pode ser traída. Por quê? Porque passou por isso. Então, só para recapitular para vocês, né? Temos 5 traços, cada traço tem uma dor existencial. O primeiro traço se forma no útero, que é o esquizoide, a dor da rejeição. O segundo traço é o oral, se forma na fase da amamentação. O terceiro traço é o psicopata, se forma ali na fase de primeiras interações com o mundo, né? Quarto traço, masoquista, se forma na fase do desfraude, né? Eu falei as dores existenciais? Não falei, né? Ai, meu Deus. Dor existencial do esquizoide, rejeição. Do oral, abandono. Do psicopata, manipulação. Do masoquista, humilhação. E por último, o rígido, a dor da traição. Se forma ali na fase, né, do despertar da sexualidade. Então, todos nós temos um pouquinho de cada. Todos nós temos um percentual de cada. E o que é mais interessante disso tudo é porque a ferramenta que eu utilizo, eu vou analisar 6 partes do seu corpo: rosto, olhos, boca, seu tronco, quadril e pernas, e eu vou pontuando quantos pontos você tem de cada traço. Porque o seu rosto, ele é uma mistura dos 5. Seus olhos é uma mistura dos 5. Sua boca é uma mistura dos 5. Entende? E aí, no fim, você tem ali um gráfico muito claro e objetivo, porque contra números não tem objeção, de quantos porcentos você é de cada traço. E aí, o que o analista faz? Ah, eu vou falar, você é isso, você é aquilo, você é 32% isso, 27% aquilo. Não é só isso. É a combinação desses traços que faz a total diferença. Porque a junção de você pode falar, não, mas eu sou super rígida, eu sou 50% ou 100% rígida. Só que a combinação de uma rígida, talvez com um psicopata, vai te deixar ainda mais insegura. A combinação de um rígido com um masoquista vai te deixar ainda mais executor. A combinação de um rígido com um oral vai te trazer ainda mais presença, querer aparecer um pouco mais, porque o oral tem essa necessidade de comunicar, de conectar com as pessoas. Entende isso? Como é muito legal entender a sua combinação? Então, gente, quando eu descobri o Corpo Explica, eu já estava nessa jornada de autoconhecimento, descobri ano passado, né, em 2020. E eu fiquei assim, gente, mas não é possível, como é que o meu corpo vai dizer a mente que eu tenho? Tá, como é que é isso, né? E aí eu passei por uma análise corporal. Gente, chocante, a menina nunca tinha me visto, me olhou, anotou e me descreveu. Eu fiquei louca, né? Fiquei, gente, é uma mágica. Preciso disso. Mergulhei de cabeça nesse autoconhecimento, fiz a formação, que foi assim super, super intensa. Gente, é muitas aulas, são 12 módulos, super intenso, conteúdo sem fim. Aprendi muito, aprendo constantemente, me aprimoro constantemente. Mas hoje eu já atendo pessoas, já estou certificada pelo Corpo Explica para atender. Então, é fantástico esse processo. Eu falo que é assim, abre a porta do quartinho escuro que tem na sua casa, daquele quartinho da bagunça, e acende a luz. É isso que a análise corporal faz. Porque dentro de nós tem muita coisa que a gente não sabe.
A gente não sabe por que a gente não confia, a gente não sabe por que a gente procrastina, a gente não sabe por que a gente gosta tanto de mandar, ou por que a gente gosta tanto de caverna, por que a gente quer tanto aparecer, por que a gente tá sofrendo com a pandemia e outros não. A gente não sabe. A Bi contando aí. A Dai me descreveu, foi incrível. A Kelly, é bem assim. As meninas que já passaram pela análise. A Bi, então, nem se fala, né? Porque já tá fazendo a formação. Então, gente, o que eu queria contar aqui era todos esses detalhes da análise corporal. Porque realmente, se vocês tiverem oportunidade, gente, façam. Façam, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer profissional. Tem muitos analistas no mercado. Mas simplesmente façam. Se deem esse presente. Porque é surreal, você vai desacreditar. Porque realmente você entende por que a sua vida financeira é um caos. Por que seu relacionamento amoroso não tá bom? Por que a sua vida profissional não deslancha? Entende? Porque você carrega essas dores. Você entende tudo. Então, a sessão de análise, ela funciona da seguinte maneira. Eu explico esses traços para vocês, né? De uma forma sucinta, prática. Eu faço a sua análise, né? Eu faço a leitura, né? A análise de cada parte do seu corpo e vou pontuando. Eu te dou uma devolutiva de como você funciona e eu respondo as questões, umas 3 questões, digamos assim, né? Pra não ficar 4 horas de sessão. 3 questões que te incomodam. 3 questões que você gostaria de entender. Entende? E aí a sessão finaliza. Depois da sessão, você tem a gravação para você reassistir quantas vezes você quiser. Essa sessão ela é feita online, então você pode fazer da onde você estiver. Você recebe a gravação, você recebe o seu gráfico bonitinho, coloridinho, com toda a sua pontuação. Você recebe um arquivo com todas as características de cada traço e a combinação deles, que é uma ferramenta incrível, onde você, depois que você passar pela análise, você vai ler lá, olha, eu sou isso com isso, por isso eu sou assim, eu sou isso com isso, por isso eu sou assim. Lógico que eu já vou ter te explicado tudo, mas para você reforçar. Eu passo para vocês conteúdos, né, vídeos, textos sobre os seus traços, para que você estude, né, entenda um pouco mais, porque gera uma curiosidade enorme de entender mais sobre esses traços. Então eu disponibilizo esse material que só os analistas acabam tendo. Então, gente, realmente é uma oportunidade incrível de vocês se conhecerem e se conectarem, tá? Hoje eu atendo somente com análise, eu faço análise corporal em uma única sessão, tá? Eu faço a mentoria em grupo, que começa com a análise corporal, é a minha principal ferramenta, e depois eu conduzo vocês aí em mais 6 sessões, né, de desenvolvimento pessoal. E eu tenho a mentoria individual, que você tem o mesmo conteúdo, a análise corporal e o desenvolvimento pessoal de cada sessão, porém mais personalizado, mais flexível em questão de horário, porque eu tô ali somente com você, né? Então a gente consegue ajudar, consegue pegar na mão ali mais próximo. Na mentoria em grupo, que inclusive eu estou com as inscrições abertas agora, é um grupo pequeno, de no máximo 15 pessoas, então todas têm a oportunidade de conversar, todas têm a oportunidade de falar, né? É um local seguro, onde todo mundo ali está buscando as mesmas coisas que você, tem as mesmas dores que você. Então você aumenta a sua régua, você está ao lado de pessoas ali, mulheres incríveis, que buscam objetivos, que passaram talvez pelo que você passou. E você fortalece ainda mais, né, a sua egrégora, que a gente chama, né, potencializa tudo isso, porque crescer junto é muito mais gostoso, gente. Quando você se desenvolve ao lado de alguém é uma delícia. É lógico que muitas pessoas não têm disponibilidade, horário, etc e tal. Faz a mentoria individual. Também é um processo lindo, 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 que eu tenho certeza que você não se arrepende. E se você quiser ter só uma amostra desse processo, faz análise corporal. Uma sessão, fez, resolveu, te entrego. Você já vai ficar assim, chocado. E hoje eu recebi uma pergunta bem interessante. A pessoa falou, eu quero fazer só análise. Mas se depois eu quiser fazer a mentoria, eu posso? Eu falei, pode. E ainda tem desconto. Por quê? Você já vai ter feito uma sessão individual, né? Mesmo que faça a mentoria individual em grupo, eu já vou excluir o valor da análise. Entende? Então, assim, se você quiser fazer hoje a análise corporal, né? Hoje eu falo, né? Agora, análise corporal. E depois, no segundo momento, talvez na próxima turma, fazer a mentoria em grupo ou individual, você tem desconto. Então, assim, não se prenda.
Ah, quero fazer só quando eu puder fazer a mentoria em grupo, só quando eu puder fazer a mentoria individual. Não, você pode fazer análise hoje, né? A gente agenda, daqui a um tempo você faz a mentoria. Tá tudo certo. O importante é você começar, dar esse passo em direção ao seu desenvolvimento. E eu estou aqui pra isso. Esse é meu objetivo de vida. Certo? Gente, falei demais, me empolguei super. Meninas, obrigada, vocês estão aqui assistindo. Ai, é isso mesmo, ó. Mentoria é um processo de cura. Ai, eu quero fixar, gente. Como é que faz? É mesmo. Mentoria é um processo de cura. Se joguem, meu povo, adoro. Gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Live concluída com sucesso. Consegui entregar aqui todas as coisas que eu queria falar. Carmen, meu amor, tudo bem? Saudade. Já tô terminando a live, Carmen, mas depois você assiste tudo que eu falei. Tem 40 minutos que eu tô falando já. Ai, que bom, Ma, que bom. Fico muito feliz. A gente vai conversar aqui. Você já me mandou um WhatsApp, já vou te responder pra gente marcar. Então é isso, gente. Espero ter sido, né, esclarecedora. Já começa a se observar. Quais são suas características? Já vem pra análise falando, ai, Dai, eu acho que eu sou isso, acho que eu sou aquilo. Qual é o seu palpite? É muito legal a gente se olhar e falar, ah, eu acho que eu sou isso. Você não vai saber quantos por cento, obviamente, você vai ter que passar pela análise pra isso. Mas você já vai identificar as características, você já vai olhar pro seu corpo e falar, eu sou meio quadradinha, eu seguro muita coisa. Não, eu sou meio redondinha. Isso é o mais legal. E é um processo leve, é um processo gostoso. É um processo que você se reconhece. Certo? Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Gratidão imensa. Essa é a palavra. Linda. Um beijo, gente. Excelente final de semana. Descansem, aproveitem para curtir a família, curtirem vocês, tá bom? Se cuidem. Um beijo. Fiquem com Deus.